Glória a Deus. Então hoje seguimos, com esse estudo que nós estamos falando a respeito das resoluções dos conflitos familiares e temos aqui estudado a Bíblia, extraindo então princípios bíblicos, justamente para resolvermos conflitos. Tenho falado bastante que os conflitos, eles vêm onde há pessoas a conflitos, mas precisamos da sabedoria que vem de Deus para resolver então esses conflitos. Hoje o princípio que nós estaremos abordando hoje é o seguinte: valide os sentimentos do outro, O outro aqui dentro do ambiente familiar é o meu próprio familiar, mas como isso se expande além do ambiente familiar, por isso eu optei por colocar aqui como outro. Então, o princípio é isso: valide os sentimentos do outro. O que isso quer dizer, eu até anotei aqui um conceito, então, para isso. É reconhecer a realidade da emoção do próximo, mesmo sem concordar com a sua lógica. Validar é tratar o coração antes de tentar corrigir a mente. Então, o que é validar o sentimento do outro, É eu me compadecer, eu sentir a dor, eu ter empatia, eu me colocar no lugar da outra pessoa e eu, então, validar o sentimento do outro. O que eu quero dizer com isso, Não quer dizer que eu concorde com a pessoa. Às vezes até eu estou discordando dela. Mas isso não me impede de validar o sentimento que a pessoa está sentindo. Que a gente precisa entender que são duas coisas distintas, a razão e a emoção. E o ser humano, ele é tanto racional quanto ele é emocional. Amém? Qual dos dois que é melhor? Qual dos dois que estão certos? Não tem isso. Amém? Porque o ser humano, quando Deus nos criou, quando Deus nos fez, Ele nos fez para sermos assim, pessoas racionais, que agem pela lógica, que têm um bom senso, mas também pessoas emocionais. Às vezes, só que o problema é que às vezes, quando nós estamos agindo pela razão, pela lógica, e o outro está agindo de uma maneira mais emocional, às vezes a gente olha para aquilo e desdenha da emoção do outro. Olha só, imagine um familiar que chega para mim com uma queixa, que está tendo um conflito, seja um conflito interno ou um conflito até comigo mesmo, e por isso está gerando aquele sentimento, e a pessoa chega ali para fazer a sua queixa, a pessoa chega ali para tentar resolver a situação, olha para a pessoa e diz: mas não é para tanto também, você está fazendo tempestade em copo d'água. Isso ajuda a resolver o problema ou ajuda a criar um problema ainda maior? Você está entendendo? Mas você também é muito dramático. Mas você também é muito dramática. E situações, então, como essa. Então, eu não estou respeitando, eu não estou validando o sentimento da pessoa. E quando eu faço isso, então se levanta um muro, uma barreira. E aí é muito mais difícil, então, eu tentar, como dizer aqui, tratar a mente, ou ainda, como eu tentar ajudar a pessoa espiritualmente, sendo que com a minha atitude já levantou ali um muro de bloqueio, de proteção. A pessoa já levantou a guarda ali, vamos assim dizer. Então, mas quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, ainda que eu não concorde, esse é o ponto principal que eu quero lhe chamar a atenção. Eu validar o sentimento do outro não quer dizer que eu estou concordando com ele, mas eu digo: olha, eu compreendo por que você está se sentindo assim, um exemplo. Então você perceba que já derruba aquela barreira, já cria uma identificação e uma aproximação para que agora sim eu possa ajudar essa pessoa. Então o princípio é justamente esse. E para isso a gente vai ver alguns textos bíblicos e aí vamos discorrer melhor sobre o assunto, mas pelo menos já desenhei aonde a gente quer chegar, o panorama aí, e agora vamos nos aprofundar nisso. Então Romanos capítulo 12, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém?
Eu penso que o que a Bíblia está nos ensinando aqui é fazer justamente isso. É validar o sentimento da pessoa. A pessoa está feliz, está alegre, faça o quê? Se alegre com ela, faça festa com ela. Agora, a pessoa está triste, está chorando, chore com ela. Esse não é o momento de você tentar, né, apresentar argumentos lógicos, correções imediatas ou qualquer coisa nesse sentido. A pessoa está chorando, é momento de chorar junto com ela. Né? Depois a gente né, discorre sobre o assunto, entra na questão da lógica e tal, mas chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Esse é o princípio bíblico, né, que está em harmonia justamente isso que a gente falava, o que é extraído daqui, aquilo que a gente falava, de validar então os sentimentos dos outros. Eu até dava um exemplo aqui no culto da manhã. Imagine você que o seu familiar, no decorrer isso vai ficar mais claro, no decorrer da mensagem, mas o teu familiar está num barco com você. Tenta imaginar aí a cena. E aí o teu familiar começa a dizer, não, porque eu quero nadar, né? Seja um filho, seja qualquer familiar. O desenho que eu vou pintar é bem coisa de filho, mas pode ser qualquer outro. Né? Eu quero nadar, eu quero nadar. Você diz, não, aqui é fundo, aqui é perigoso, não vai. Não, mas eu quero nadar, eu quero nadar. Não, olha, você acabou de comer, né? Não fez digestão direito, não. Não, mas não tem perigo, não, eu sei nadar, deixa comigo, não vai acontecer nada, não sei o que, tal. Não, quer saber, eu vou. Pum, pular na água. E tá lá, abraçada para cá, abraçada para lá, jogando água para cima e tal, mas daqui a pouco ele começa a se afogar. E aí você tá lá no barco e aí você começa a dizer para ele assim, viu, eu não te avisei, você não me ouve, olha aí, eu falei que isso não ia dar certo, agora você está se afogando aí e tal. É hora disso? É hora, meu irmão, de você pegar e jogar boia para ele. Não é verdade? É hora de jogar boia para ele. É hora de tirá-lo do perigo. Depois que você joga a boia lá, né, puxa de volta, colocou ele para dentro do barco, ele estava... sentou, descansou, passou o susto. Agora sim, você diz, senta aqui que agora a gente vai conversar. Né? Agora você vai me ouvir. Né? Mas adianta eu ficar falando enquanto ele está lá se debatendo, tentando sobreviver? Né? Eu sei que o exemplo talvez seja extremista, como eu digo, mas é mais ou menos isso. Sabe, a pessoa está se afogando lá, né, naquela questão, como eu dizia, até às vezes muito mais emocional do que racional e tal. E em vez de eu ajudar, de eu socorrer, de eu jogar a boia, né, eu crio uma barreira, eu não ajudo, né, eu me posiciono como inimigo, e a gente vai falar disso também daqui a pouco. Então eu preciso entender, né, que, não, se eu jogar a boia para o meu familiar que está se afogando, eu estou concordando com o erro dele de ter pulado na água. Não, eu estou salvando ele. Depois a gente vai concordar sobre o erro de ter me desobedecido. Amém? De ter pulado na água, de não ter sido prudente, assim por diante. Mas primeiro eu preciso entender isso. Bom, vamos lá para Hebreus, e esse texto é fantástico, Hebreus capítulo 4 e versículo 14. Hebreus 4, 14. Diz assim a Bíblia, ó. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aí chega no 15, no que eu queria chegar. Porque não temos sumo sacerdote, vamos lembrar quem é o sumo sacerdote? Jesus, é o que diz o versículo acima, por isso que eu comecei lá no 14. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas,
à nossa semelhança, mas sem pecado. Então a Bíblia está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos Cristo, que ele se compadece de nós. Vai dizer, nós não temos um que não se compadece. Pelo contrário, temos um que se compadece. O que é se compadecer? É sofrer junto com. Isso é se compadecer. É sentir então a dor do outro. É justamente aquilo que eu falava há pouco, é ter a empatia, eu me colocar no lugar do outro e eu sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Amém? Né? E a Bíblia diz que é isso que Jesus faz, ele se compadece de nós, ele sente a nossa dor, ele ajuda nas nossas fraquezas, porque ele sente a nossa dor. Porque Jesus sabe o que é ser humano. Jesus não olha para nós assim, mas vocês também humanos, vocês são uma piada mesmo. Você está entendendo? Jesus ele não olha para nós de cima para baixo, né? Ainda que ele seja muito superior a nós. Não, mas Jesus ele sente a nossa dor, ele se compadece de nós, porque assim como nós, ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ter fraquezas. E por isso ele sente a nossa dor. Por isso, você perceba, ele valida, ele entende os nossos sentimentos. E é justamente por isso que ele pode se compadecer. Meu irmão, quando você vai pedir ajuda para alguém, você vai relatar o que você está passando para alguém. Se aquela pessoa nunca passou aquilo, é uma coisa. Ela vai até entender de uma certa forma, mas isso é um nível. Agora, quando você vai pedir ajuda de alguém, conversar com uma pessoa que já passou aquilo que você está passando, é outra conversa. Não é verdade? O nível de compreensão é muito diferente, porque a pessoa já passou na pele o que você está passando. É justamente isso aqui que a Bíblia está dizendo que Jesus faz por nós. E qual que é a consequência disso? Né? Ou melhor, antes da gente entrar na consequência, eu dava um outro exemplo. Né? Eu estou naquela fase de 2 adolescentes em casa. Ora pelo pastor. Amém? A hora que você estiver orando lá, lembra do pastor. E quem já teve adolescente em casa, sabe, de vez em quando eu converso com eles, eu digo, olha, vocês saíram da infância, né? Só que vocês ainda não chegaram, não são adultos. Vocês estão naquele limbo ali, né? Entre sair da infância e ainda não ter chegado na maturidade, na vida adulta. Então, há uma mudança muito grande nessa fase. E mudanças muito rápidas. Meu irmão, mudanças emocionais. O próprio cérebro está se adaptando, ele está mudando. Não só no campo das ideias, mas da fisiologia. Ele está sofrendo transformação, o que reflete também nas ideias, na forma de raciocinar, na forma de enxergar o mundo. Não é verdade? E, além de tudo isso, ainda está acontecendo toda uma mudança hormonal, né? Então, tudo para o adolescente é muito extremo. Então, às vezes, acontece uma situação na escola, com um colega, uma situação até, né, de namoro, vamos dizer, ou alguma coisa assim. Tudo é muito extremo, as emoções são todas muito fortes. E às vezes aí chega aquele familiar, e principalmente nesse aspecto, né, vamos imaginar aí da adolescência, então chega para falar e às vezes você escuta aquilo e você, né, como uma pessoa adulta, madura, com um nível espiritual, né, elevado e tal, você olha para aquilo e diz, mas isso é tão simples, isso é tão fácil de resolver, isso é tão bobo, você não deveria nem esquentar a cabeça com isso. Mas para o adolescente, que o mundo está acabando. Você está entendendo? E a gente precisa tomar um cuidado para olhar e dizer, só por causa disso? Mas quando nós éramos adolescentes, alguns faz bastante tempo já, né?
Mas quando nós éramos adolescentes, a gente estava na mesma situação, você está entendendo? Né? Dessa questão das emoções, disso, daquilo. Então nós precisamos, como Jesus, se compadecer, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Talvez uma questão hoje para nós, de alguém que virou a cara para nós, de alguém que não quer conversar com a gente, alguma coisa assim, talvez para a gente isso não mexa com a gente mais. Mas para uma criança, para um adolescente, isso é algo muito sério. E a gente precisa, então, olhar, né, sentir a dor do outro, da perspectiva do outro. Ou, vamos supor, né, o cônjuge que está lá passando por uma situação muito complicada, uma situação muito estressante no trabalho. É muito fácil para mim que estou de fora, não é verdade? É muito fácil para mim que não estou passando por aquilo ali. E às vezes eu acabo olhando e dizendo, está fazendo tempestade em copo d'água, mas também não é para tanto. Não é assim? Né? E eu preciso, como Jesus, me compadecer, sentir a dor do outro. Porque quando eu faço isso, olha o resultado. Olha o que a Bíblia diz, versículo 16. Portanto, o portanto da ideia, já que é assim, por causa disto, não é verdade? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, de que forma? Com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha que fantástico. Então a Bíblia está dizendo que é justamente porque Jesus sente a nossa dor, se compadece de nós, já passou por aquilo que nós passamos. Amém? É justamente por causa disso que nós devemos nos aproximar do trono da graça, nos aproximar então de Cristo e nos aproximar com confiança. Porque a gente sabe que Ele se compadece. Porque a gente sabe que Ele nos entende, que Ele valida os nossos sentimentos, que Ele sente a nossa dor. Agora vamos, e aí por conta disso, porque eu estou me aproximando com confiança, eu vou poder encontrar ajuda em tempo oportuno. Agora vamos mudar o cenário. Vamos mudar aqui. A gente está falando de nós com relação a Jesus. Mas vamos falar dos nossos familiares com relação a nós. Se os nossos filhos, por exemplo, tentam falar com a gente e eles não encontram do outro lado alguém que se compadece, alguém que se coloca no lugar, alguém que sente a dor, né? que valida o sentimento, que entende os meus sentimentos, eu vou me aproximar com confiança? Não, eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar. Eu não vou ter confiança de falar determinados assuntos. Meu irmão, se isso acontece com a gente como adulto, principalmente com eles. Você sabe que é assim. Para pensar, né, no ambiente de trabalho ou em qualquer outra situação que haja uma questão de hierarquia. Se você tem uma liderança que vai te ouvir, que vai te entender, que não vai criticar você, que não vai te apontar o dedo, que vai procurar te entender e te ajudar, você vai lá com confiança, você se aproxima, olha, o que eu estou passando é por isso, eu estou enfrentando uma situação assim, não é verdade? Mas se você sabe que você vai falar e que ninguém vai se colocar no teu lugar, ninguém vai se importar com a tua dor, você vai se aproximar? Você vai chegar com confiança? Não, você fica desconfiado, e por ficar desconfiado você diz, não, eu não vou falar, sabe por quê? Eu vou ser mal interpretado. Não vão me entender. Eu estou com uma dúvida, com um conflito genuíno. Mas se eu for falar alguma coisa, vão me chamar de rebelde. Vão apontar o dedo.
Você está entendendo? Eu vou ser mal interpretado. Então, deixa eu ficar longe com a minha própria dor, com os meus próprios conflitos, com as minhas próprias indignações, ou seja o que for. Você está entendendo que é exatamente isso que acontece muitas vezes na família? Exatamente essa mesma situação que acontece no lar. Agora, se os filhos olham para os pais e dizem, não, consegue sentir a minha dor, consegue validar o meu sentimento, consegue se colocar no meu lugar, então a tendência, é isso que a Bíblia está mostrando, é se aproximar com confiança. E aí a gente tem que perguntar, será que os nossos filhos têm liberdade de tratar certos assuntos com a gente ou não? Não, esse assunto aqui, isso aqui é proibido, né? Então, cria-se uma barreira que não é uma barreira física, mas é uma barreira emocional, mas é tão poderosa quanto qualquer barreira física. Que aí a pessoa não se aproxima, a pessoa não tem confiança de falar, ela prefere, deixa eu ficar longe com a minha própria dor, com o meu próprio conflito. E aí, a pessoa não vai conseguir encontrar ajuda em momento oportuno. Aí, em vez dos nossos familiares buscarem ajuda em nós, para os momentos oportunos, eles vão buscar ajuda em outras pessoas, num colega, em alguém, num amigo, isso. E ainda se for num colega, num amigo, não é nada, mas às vezes vai procurar consolo, né, nas drogas, vai procurar consolo nas más amizades e assim por diante. Então isso aqui, gente, é algo muito sério. E às vezes a gente olha para as coisas emocionais, né, o aspecto emocional, e a gente às vezes acha aquilo de pouca relevância. Não, você está sendo muito sentimental. Não, você é tudo não me toque. Isso e aquilo. Não é assim? Meu irmão, mas Deus fez o ser humano tanto racional quanto emocional. Não tem nada errado com emoção. Você já parou para pensar, meu irmão, se nós fôssemos apenas racionais, lógicos, e não fôssemos pessoas emocionais, se não houvesse as emoções, o que a gente seria? Verdade, não é? O que a gente seria se não houvesse em nós as emoções? Meu irmão, a gente seria qualquer outra coisa, mas não daria para chamar de ser humano. Porque o ser humano, para ser completo, ele tem as suas emoções e precisa ter todo tipo de emoções, né? E a gente precisa aprender, então, a entender o outro, a se colocar no lugar do outro e a validar a emoção do outro. Olha, eu compreendo por que você está se sentindo assim. Eu posso até não concordar com você, mas eu compreendo que você está se sentindo assim, porque talvez no teu lugar eu me sentiria assim também. Talvez no teu lugar era esse mesmo comportamento que eu ia ter. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que eu não valido o sentimento, eu estou levantando uma barreira, né? Uma muralha ali emocional. Mas toda vez que eu, então, valido a emoção do outro, os sentimentos do outro, então eu estou derrubando aquela barreira, eu estou criando uma aproximação, e agora eu vou poder ajudar em tempo oportuno. E agora, depois que eu tirei a barreira da emoção, talvez eu vou conseguir chamar essa pessoa um pouquinho mais para a razão. Talvez eu vou conseguir chamar essa pessoa um pouquinho mais para o lado espiritual. Você está entendendo? Aí eu vou conseguir ajudar essa pessoa, porque aquela barreira foi derrubada. Meu irmão, veja só, um casal, por exemplo, que se separa. E às vezes, depois que se separa, não consegue nem estar no mesmo ambiente junto. Que barreira que se levantou ali? Não é uma barreira emocional? Que um não consegue nem conversar com o outro, porque se levanta. E entenda aquilo que eu falava há pouco, uma barreira emocional, às vezes é tão forte quanto qualquer outra barreira física ou de qualquer outro aspecto.
Quantos pais que não conversam com os filhos, ou filhos que não conversam com os pais, ou irmãos que não conversam um com o outro? E por quê? Porque se levantou uma barreira emocional. Então, esse assunto é muito sério, a gente não pode, levar a coisa na brincadeira. Bom, vamos continuar? Abra a sua Bíblia, por gentileza, agora, Jó, capítulo de número 19 e versículo de número 1. Jó 19, 1. Meu irmão, como eu tenho feito aqui, ou ao menos procurado fazer nas quartas-feiras, a gente tem falado do assunto, fundamentado o assunto, depois a gente tem visto alguns exemplos, é assim que eu gosto de trabalhar. Eu quero ver com vocês 2 exemplos, um de acerto, um de erro, como eu tenho procurado fazer aqui na quarta-feira. E nós vamos falar dos amigos de Jó. Já ouviu falar dos amigos do Jó? Né? Os amigos do Jó, é engraçado que geralmente a gente não lembra nem o nome deles, a gente não faz nem força para decorar o nome deles, né? Mas a gente geralmente menciona eles dessa forma, os amigos de Jó. E os amigos de Jó, dentro desse aspecto que a gente está falando, de validar os sentimentos, eles começam muito bem. O problema é que depois eles terminam muito mal. No meio do caminho há uma mudança de comportamento. Por quê? Aconteceu todas aquelas desgraças com Jó, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a sua saúde, está sendo desprezado, humilhado pelos seus próprios servos, como chega um momento que ele fala. Ele está lá, meu irmão, enfermo, com chagas no corpo inteiro, a ponto de ele se sentar nas cinzas, pegar um caco lá de telha, de tijolo, qualquer coisa, e começar a raspar lá as feridas, né? Então Jó está lá sofrendo, sangrando, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E os amigos do Jó vão até lá para consolá-lo. E eles começam muito bem. Sabe o que eles fazem? Eles chegam lá, se sentam do lado dele e ficam em silêncio. Porque tem momento, meu irmão, que a dor da pessoa é tanta que não tem o que você falar. Verdade ou não é? Que não tem o que você vai falar o quê? Tem hora que a melhor coisa que você faz é sentar ali do lado, colocar a mão no ombro da pessoa, né? Como se dissesse, se precisar eu estou aqui. Só a tua presença ali, né? Só o teu silêncio de respeitar a dor da pessoa, meu irmão, já traz um consolo, um conforto surpreendente. Amém? E como eu disse, tem momentos na vida que a melhor coisa que a gente faz é sentar do lado e ficar quieto, ficar em silêncio. E assim eles fizeram. Por isso que eu dizia que eles começaram muito bem. E talvez se eu pegasse essa primeira parte, poderia ser um exemplo maravilhoso, né, de pessoas que ofereceram consolo. Agora, aí o problema é esse, que eles rompem o silêncio e resolvem falar. E aí, na verdade, praticamente toda a dinâmica do livro de Jó é em cima dessa discussão. Se eu não estou enganado, se eu não estou fazendo confusão, mas os 2 primeiros capítulos registram a história. Do capítulo 3 em diante, já fala ali já de toda a perda que ele havia sofrido, né, um momento ali de sofrimento dele, e dali para frente começa essa questão do diálogo dele com os amigos dele. E isso vai praticamente o livro todo, até o capítulo 41. E no capítulo, eu acho que no 41 Deus fala com eles, no 42 que é o desfecho da história. Se eu não estou enganado, é essa a dinâmica do livro. Talvez tenha confundido aqui alguma coisa que eu estou falando de cabeça, mas a dinâmica é essa. Então, meu irmão, a grande maioria do livro de Jó, 80% ou mais do livro de Jó, é a discussão entre os amigos do Jó e o Jó. E a discussão a gente poderia resumir da seguinte maneira: Jó, o que você fez para estar passando por isso? Como assim? Não fiz nada.
Não pequei. Não pode, Jó. Você tem que ter feito alguma coisa, Jó. Não fiz. Jó, você está dizendo que Deus permitiu você fazer um negócio, passar por tudo isso, você não fez nada. Não, você está mentindo. Deus é justo e você é o que é o errado da história. Você tem que confessar. Enfim, mais ou menos isso. Eles estão ali para consolar. Lembra do barco lá? Lembra do barco? Mas me parece que em algum momento, em vez de jogar a boia, eles decidem ficar de pé no barco e apontar o dedo para ele, dar bronca nele. E ele está se defendendo. E olha só, sinceramente, por um lado, eu entendo os amigos do Jó. Porque talvez eu, no lugar deles, também ia querer defender Deus. Você está entendendo? Né? E quantas vezes a gente não é meio amigo de Jó? Né? Acontece alguma desgraça com alguém? O que será que a pessoa fez? Sim ou não? O que será que ela aprontou para estar passando por isso? E é um erro nosso. Mas enfim, chega no versículo 19, olha o que o Jó diz. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Vocês estão aqui para me consolar ou para acabar comigo de vez? Já ouviu aquela história chutar cachorro morto? Rapaz, eu estou acabado aqui, em vez de vocês me levantar, vocês vêm me chutar ainda mais? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Vocês não vieram para me consolar, mas vocês estão me atormentando com a palavra de vocês. Vocês não vieram para me aconselhar, para me levantar, mas vocês estão me esmagando com as acusações de vocês. Aí continua: já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Então, as palavras deles estavam sendo pesadas contra o Jó. Estava acusando, estava apontando o dedo, estava injuriando, estava insultando ele. Aí ele diz assim, olha que interessante isso aqui. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim, que vocês estão aí tacando pedra, me acusando, apontando o dedo. Mas, se vocês, olha que coisa isso, se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha, quer dizer, o meu sofrimento daquilo que eu estou passando, como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Olha o que ele está dizendo, olha, é como eu interpreto, é como eu entendo, tá bom? Você pode ler e entender de uma outra maneira, até porque não fica muito claro aqui, ao menos ao meu ver. Mas lendo, relendo, lendo mais uma vez para entender o que ele quis dizer, ao meu ver, ele está dizendo mais ou menos assim: vocês querem se engrandecer contra mim, né, dizer que vocês são superiores, que vocês são melhores, que vocês são maiorais, porque essa é a leitura de quem está sofrendo, né? E você lá apontando o dedo para a pessoa, e vocês querem usar o meu sofrimento, a minha vergonha, como argumento contra mim. Ele diz: então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Olha, se isso que vocês estão falando está correto, vem de Deus, como vocês estão afirmando, né, que vocês estão defendendo a Deus, vocês estão falando isso com direção de Deus, então me parece que Deus foi injusto, porque além de eu passar tudo que eu estou passando e não ter pecado, como a Bíblia vai dizer, claro que não foi por pecado dele, né, por erro dele, e ele vai dizer, e Deus ainda manda vocês para me acusar ainda mais, então ele está sendo injusto. Então ele está me cercando com a rede dele, então não tem para onde eu correr, não tem para onde eu fugir. Que vocês querem para me consolar ainda estão tacando pedra em mim, eu vou correr para onde agora? Ao meu ver é isso que ele está argumentando, que ele está falando. E aí vamos lembrar que Deus fica irado com os amigos de Jó. E o próprio Jó tem que oferecer um sacrifício a Deus por seus amigos,
porque da mão deles Deus não aceitaria, mas aceitaria da mão de Jó. E o próprio Deus vai dizer, porque vocês não falaram de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Então parece que quem tinha razão na argumentação? Os amigos ou Jó? O Jó. O Jó que estava certo. Isso não é eu falando, isso é Deus falando. Amém? Então, olha que coisa séria isso aqui. Meu irmão, então, e se a gente não tomar cuidado, às vezes é o que a gente faz. Em vez de consolar, em vez de, vou usar o exemplo de novo, jogar a boia, trazer, salvar, não, levantar a pessoa primeiro. Não, a gente quer apontar o dedo, não, você o que você fez? Aprontou alguma coisa e tal, e não sei o quê. Em vez de consolar. Vamos ver um outro exemplo agora, e assim terminar. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Que agora nós estamos falando de Jesus. E aí diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus viu que ela chorava, a Maria, irmã de Lázaro, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E o que aconteceu, gente? Jesus chorou. Amém. Olha só. Então a Bíblia diz que quando Jesus viu a Maria chorando, viu que os judeus que acompanhavam, estavam ali para consolar ela, também estavam chorando, né? Então a Bíblia diz, vamos voltar lá, que agitou-se no espírito, ele se comoveu. Meu irmão, Jesus sabia que dali 5 minutos ele ia ressuscitar o Lázaro. Ele precisaria chorar. Você está entendendo? Né? Mas Jesus se reservou o direito de chorar. Mas por que ele chorou? Porque a Bíblia diz, ao ver ela chorando e os judeus que acompanhavam chorando, ele ficou comovido com aquilo. Sabe, mexeu com o seu interior, agitou o seu espírito. E a Bíblia diz que Jesus, então, chorou. Meu irmão, já imaginou, Jesus poderia muito bem dizer, vocês estão chorando por causa de quê? Vocês também, né, tudo incrédulo mesmo, né, tá aí tudo chorando. Não, pessoal, eu vim aqui para resolver o problema, cadê ele lá? Deixa comigo que eu vou ressuscitar ele. Não poderia fazer isso? Zombar até da emoção, zombar do sentimento deles, né? E às vezes, vamos lá, guardadas as proporções, muitas vezes a nossa atitude, mais ou menos essa. Mas Jesus, entende, ele vai fazer, lá onde a gente começou, Romanos 12, chorar com os que choram. Validar o sentimento dele. Não, vocês estão chorando, eu vou chorar junto com vocês. Eu vou ressuscitar ele, mas vamos dar uma choradinha aqui junto. Amém. Eu vou sentir a dor de vocês, eu vou me comover pelo sentimento que vocês estão tendo. E sabe o que isso gerou? Isso imediatamente gerou também empatia, gerou conexão. Porque a Bíblia diz no versículo seguinte, então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Amém? Verdade ou não é? Gerou conexão na mesma hora. Agora se Jesus diz, o que vocês estão chorando, pessoal? Vocês também são um bando de incrédulo e tal, e não sei o quê. Geraria algum tipo de conexão? Não, geraria uma repulsa. Que é isso, o cara não respeita a dor de ninguém. O cara não se coloca no lugar de ninguém. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Mas gera uma conexão imediata. Eles vão dizer, está vendo quanto ele o amava? Olha lá, Jesus está chorando. Entenda que quando foi para dar bronca na Maria, ele deu também.
Já não te diz que se crer, verá a glória de Deus, né? Deu, mas antes de corrigir a fé que não estava legal, primeiro houve uma conexão e derrubou aquela barreira emocional. As pessoas estão conectadas com Cristo. Estão vendo que Jesus amava o Lázaro tanto quanto elas também o amavam. Amém? E agora, meu irmão, se torna muito mais fácil, até na hora de dar bronca. Dizer, eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas às vezes a gente quer criar uma barreira emocional e ainda dar bronca, e ainda querer que o outro aceite. E aí se o outro não aceita, é rebelde mesmo. Não é assim? Então, que em nome de Jesus Cristo a gente possa aprender com essas verdades aqui. Amém? Né? Nós precisamos, olha só, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui, magricelinho aqui, ó, é o teu familiar. Então ele vem até você com uma queixa, com um conflito, seja comigo, seja com o mundo, um conflito existencial, seja o que for. Se quando ele vem, eu já vou contra ele, dizendo frases do tipo assim, ó, você não tem motivo para estar assim. Ó, todas as frases que fecham o coração. Você está exagerando, isso não é nada. Não, esquece isso, foca no que realmente importa. Então, eu fiz uma barreira. O meu familiar vai olhar para mim como um adversário, como um inimigo, como alguém que não entende e eu acabo agora fazendo parte do problema. Mas se o meu familiar vem até mim com a mesma situação e em vez disso eu valido o sentimento dele, né? Frases que faz o outro abrir o coração. Eu estou só citando alguns exemplos, tá? Não que você tenha que decorar as frases para falar. Não é isso, eu estou só citando alguns exemplos, né? Olha, eu consigo perceber que você ficou muito magoado com isso. Quer conversar sobre essa situação? Quer conversar sobre isso? Olha, eu entendo que você se sinta assim. Talvez eu no teu lugar também me sentiria da mesma forma. Eu validar, eu compreender, eu sentir a dor do outro. Lamento que esteja passando por isso. Como posso fazer para te ajudar, apoiar? Então, quando eu ajo dessa maneira, validando o exemplo, o primeiro eu bato de frente, ele me vê como inimigo. O segundo, eu saio da frente, eu abraço ele e digo, eu entendo o que você está passando. Como é que a gente pode resolver isso? Eu desde ser o inimigo para ser o aliado. Eu desde ser o inimigo para ser o parceiro que juntos nós vamos procurar uma solução para a situação. Então, a pessoa vem com aquele sentimento. Meu irmão, aí eu digo assim, não, você está errado, você está exagerando, você está fazendo tempestade em copo d'água. Não, o que você tem que fazer, você tem que vir para cá. É assim que faz. Eu posso fazer isso. E provavelmente eu vou arrumar um inimigo e a pessoa não vai. Mas eu posso fazer assim também, ó. A pessoa vem com sentimento, eu digo, não, pera lá, eu entendo, eu compreendo, eu entendo o que você está passando, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, no que eu posso te ajudar? Vamos conversar. Não, é verdade. Então, mas olha só, perceba bem, será que nesse caso, nessa situação, será que não seria o melhor você vir aqui e ficar nesse lugarzinho aqui? Eu acho que era a melhor solução. Eu não consegui a mesma coisa? Eu não coloquei a pessoa no lugar, e aqui às vezes é usada essa colocação de maneira ruim, né? Colocar a pessoa no lugar dela. Não é essa a minha intenção. Mas posicionar, né? Levar o raciocínio correto, ou a interpretação até bíblica ou espiritual correta. Era isso que eu queria. Mas em vez de eu tentar empurrar, colocar as coisas goela abaixo, você está entendendo? E eu consegui justamente aquilo que deveria ser feito. Então, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Gente, eu sei, antes da gente terminar, eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer. Amém.
Eu sei que na teoria é muito mais fácil do que na prática. Porque a gente está ouvindo uma palavra como essa, verdade, eu concordo com isso, é isso aí mesmo. É assim, olha, eu nunca tinha observado isso na Bíblia. Não é que a Bíblia está ensinando isso mesmo? Agora, no calor do momento, da situação, na correria do dia a dia, do estresse e tal, às vezes é um pouco mais complicado e às vezes é muito mais complicado para a gente colocar esses princípios em prática. Eu sei disso, eu não quero ser hipócrita aqui. Amém? Mas nós precisamos, à luz da palavra de Deus, nos treinar a fazer isso. E a gente tem uma semana aí, ó, para todo dia ficar treinando. Deixa eu me policiar, deixa eu agir dessa maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém? E assim a gente vai poder resolver, solucionar muitos conflitos no nosso lar, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.